Diga comigo, calma. Jesus está aqui. Amém, meus queridos. Calma. Acalma a sua alma. Tranquiliza o seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu poder que opera em nós. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes você vai chegando ao final do ano e você olha para trás e fala assim, mas eu gostaria de ter conquistado mais. Talvez muitas coisas não aconteceram da forma como você gostaria que tivesse acontecido, e você olha, às vezes a tendência da gente é se frustrar, não é? Mas aí é algo que Deus sempre ministra no meu coração. Deus é um Deus de recomeço. Amém? Deus é um Deus de recomeço. Todos os dias eu posso iniciar o dia dizendo, Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por esse dia que se inicia, obrigado pela oportunidade de recomeçar. Eu estou com a minha mãe lá em casa, se recuperando, e está cada dia melhor. E aí eu procuro viver assim, cada dia, como se fosse o último dia que eu estivesse vivendo com ela, né? Então, logo pela manhã, às vezes ela levanta e fala assim, ai, está doendo, está doendo. A tendência da gente é a gente levantar, né? Vai chegando uma certa idade, aquela idade do condor, a idade do condor, sabe? Aí levanta, está doendo, ai, tá doendo. E aí, mãe, como foi sua noite? Dormiu bem? Ai, dormi, mas, ai. Eu falo, mãe, vamos agradecer a Deus por nós termos amanhecido com vida. Vai falar, Pruma, sim, vamos orar agradecendo a Deus. Aí ela pruma, e aí a gente ora, a gente agradece. Então, nós temos motivo de sobra para começar o dia agradecendo ao Senhor. Nós temos motivos também para, mesmo que a gente venha chegando ao final do ano, a gente olha assim, mas parece que não aconteceu tudo o que eu gostaria que acontecesse. Talvez chegando ao final de uma pandemia, né? Ao final de um mandato de governo, e às vezes a gente olha assim, há uma incerteza. Mas a gente pode olhar para tudo isso e falar, Senhor, eu acalmo o meu coração, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pode até piorar, mas eu sei que vai melhorar em nome de Jesus. Pode até as coisas começarem, a gente perceber assim, rumores de guerra, rumores disso, daquilo outro e tal, mas aí a gente fala assim, mas eu acredito. Como numa dor de parto, as mulheres sabem muito bem disso. Para aquelas que geraram, ela sabe que chega um momento, quando vai apertando mesmo, ela sabe, tem que apertar, tem que apertar, ou às vezes tem que vir um momento assim de dor, mas ela sabe que aquela criança virá. Eu posso afirmar para você, mesmo que venhamos viver dias de dores, ou dias de sofrimento, ou dias de incerteza, mas eu posso afirmar para você, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está nos conduzindo. E até porque também a nossa morada não é aqui, meus queridos. Nós estamos de passagem. Nós somos passageiros, nós estamos como peregrinos, passando por esta terra, e às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, para que a gente chegue à seguinte conclusão, eu não sou daqui, a gente pode desfrutar do melhor desta terra, a gente pode desfrutar de tudo aquilo que Deus proporciona para nós, mas nós precisamos olhar e falar assim, Senhor, eu creio que existe algo melhor para mim, preparado na eternidade, mas às vezes vem aquele momento de medo, de incerteza. Qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? O que às vezes tira o seu sono? O que tira o seu apetite? Algumas vezes eu gosto de sentar com algumas pessoas, quando estou conhecendo, conversando, e aí eu pergunto, qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? Sentir medo até certo ponto é até positivo. Até certo ponto é positivo o medo. Só que o medo, ele não pode nos travar, ele não pode nos paralisar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você pode até ter medo, mas o medo não pode te travar, te paralisar. O medo vem para que nós possamos colocar a nossa dependência em Deus. Para que eu possa olhar e falar assim, pai, eu estou com medo. Sabe quando o filho chega para o pai e fala assim, pai, eu estou com medo. Aí o pai vai e fala assim, imagina um pai grandão, igual o Maxwell, né? Um paizão desse tamanho assim, a Maria chegando e falando assim, papai, eu estou com medo.
né? O Maxwell vai falar assim: minha filha, não precisa ter medo, mas ao mesmo tempo, só da Maria chegar para o Suel e falar assim: pai, eu estou com medo, ele fica todo repolhudo. Por quê? Porque ele vai ver que ela teve confiança e viu segurança nele. Então o que esse pai vai falar? Ele vai olhar para Maria e falar assim: papai está aqui com você, você não está sozinha, vamos juntos. E aí imagina assim, o Suel grandão e a Maria pequenininha, pegando na mão e falando assim: papai vai com você. Se o papai for com você, você vai? E ela vai falar assim: eu vou. Por mais que o pai às vezes está se borrando de medo, quase que eu falo outra coisa, né? Mas ele fala assim: o papai vai junto, e ele demonstra assim, toda segurança. Agora, o que é melhor? Nós, em alguns momentos, a gente pode até ter medo, só que nosso Deus, o nosso Pai, Ele nunca vai ter medo, porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Ele vai olhar para mim, para você, e vai falar: você não está sozinho. Então quando você chega para Ele e fala assim: eu estou com medo, Pai, eu estou com medo, Ele vai até certo ponto achar isso bom. Por quê? Porque você está indo para a pessoa certa, e você está demonstrando que você depende dEle. Qual é o seu maior medo? Você pode chegar para ele e falar: eu estou com medo. Eu estou com medo, pai. Você pode chegar para ele e abrir o seu coração. Às vezes a gente olha algumas biografias, se você for estudar lá os heróis da fé, Jonathan Edwards, John Wesley e muitos outros, você vai ver ali homens de fé, homens que fluíram. Mas se você for aprofundar realmente a história de cada um deles, você vai descobrir que eles também tiveram medos, e tiveram alguns fracassos. Alguns deles tiveram fracassos, por que não dizer vários deles tiveram fracassos. Mas os fracassos deles, os medos deles, não os paralisou. Se você for olhar também para alguns apóstolos, alguns discípulos de Jesus, se você for olhar também para a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que em alguns momentos Paulo teve medo, mas não paralisou, ele não parou. E hoje nós fazemos menção de Paulo como um grande homem de Deus, como um homem de Deus realmente, mas ele teve também os seus fracassos, tiveram também os seus traumas. Olhe aqui para mim, Jesus sabe quais são os seus fracassos. Jesus sabe quais foram os seus fracassos neste ano de 2022. Sabe muito bem onde você fracassou. Sabe muito bem quais são os seus medos. Sabe muito bem também quais são os seus traumas, os meus e os seus traumas. Mas o que é melhor, só de você estar aqui hoje, só de você ter a disposição de levantar, de sair da sua casa e vir para esta celebração, você está dizendo: Senhor, eu tenho medo, tive fracassos, tive alguns traumas, mas eu preciso de você, eu preciso de ajuda. Pai, eu não abro mão da ajuda do Senhor. Jesus sabe muito bem quais são os meus e os seus traumas, os seus fracassos. Quais foram? Mas o que é melhor, Deus olha para mim, para você, Ele não vê os seus traumas, Ele não vê os seus fracassos, mas Ele vê a sua disposição do coração em mudar de fase, em avançar, de chegar para Ele e até mesmo pedir ajuda. Há uma história que está em Mateus, no capítulo 14, verso de número 22, 14, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso de número 22, a palavra diz: Jesus anda por sobre o mar, é o título desse texto, diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Compelir é a mesma coisa assim de forçar. Jesus forçou eles, Jesus insistiu. A palavra compelir, você depois pode ir e olhar em alguns outros textos. Jesus insistiu: olha, entrem nesse barco. Vocês precisam embarcar. Vocês precisam entrar neste barco para fazer esta viagem e passar adiante, passar para o outro lado. Jesus estava dizendo: vocês vão entrar neste barco e vocês vão passar do outro lado, vão passar para o outro lado. E o texto então prossegue que eles entraram, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, verso de número 23, subiu ao monte a fim de orar sozinho.
em que caindo a tarde, lá estava ele só. Então Jesus insistiu para que os discípulos entrassem naquele barco. Os discípulos entraram para o barco e talvez imagina assim a cena, Jesus indo, vendo os discípulos indo. Então logo que Jesus viu os discípulos indo, ele foi orar. Jesus foi orar, e é lógico que ele foi orar para os seus discípulos. Ele foi interceder pelos seus discípulos, porque ele já sabia o que os seus discípulos estariam passando. Então Jesus volta e ele vai orar, e a palavra diz que ele estava só, ele estava orando. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Algumas lições eu quero extrair aqui de uma forma rápida, porque daqui a pouco nós estaremos já participando da ceia. Algumas lições que nós podemos extrair desse texto. O que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, nós aprendemos que Jesus conduz as nossas vidas. Jesus é que conduz as nossas vidas. Como assim? Como assim, irmã Maria? Jesus vai me colocar num barco, vai ficar olhando eu, indo dentro daquele barco, e ele sabia que eu passaria por aquela tempestade? Jesus sabia. E ele insistiu para que ele entrasse, os seus discípulos entrassem naquele barco. Então Jesus estava conduzindo aqueles discípulos. Então veio a tarde, ficou tarde, ficou escuro, o mar estava agitado e veio uma forte tempestade. Estava totalmente escuro. Imagina que a cena, às vezes a gente lê um texto como esse, a gente lê mais um texto. Mas imagina que eles, dentro daquele barco, o mar agitado. E eram pescadores, porque Pedro era pescador, e outros discípulos também eram pescadores, eles sabiam. Imagina a cena, mas como assim? Jesus nos colocou neste barco para morrermos? Será que Jesus me colocou dentro desse barco sabendo que eu estaria morrendo? Não havia um propósito. Havia um propósito, e às vezes Deus nos coloca em uma situação, ou Deus nos permite entrar em uma situação, ou experimentar algumas situações que a gente olha e não entende. Fica escuro, você não consegue visualizar, e às vezes a tempestade vem. E tempestade, amados, não sei se você já experimentou uma tempestade. Eu fiz uma viagem há uns anos atrás, lá no rio Amazonas, uma viagem missionária que eu fiz com os ribeirinhos lá em Santarém. E o rio Amazonas é muito grande, amados. Direto a gente vê pessoas que naufragaram lá no rio Amazonas. Então eram dois barcos, um barco maior e um barco menor. E eu, por sorte, estava no barco menor, né, gente? Por sorte. O barco maior, mais estabilidade, mais peso. E o barco maior, amados, aquilo balançava de um lado para o outro. Interessante que quando nós entramos naquele barco, o piloto daquele barco, pastor Newton, ele começou a falar para nós como era a viagem, como seria a viagem. E falou também que tinha colete salva-vida, né? Tinha coletes de salva-vida, explicou como colocar. Eu olhei para tudo aquilo e falei assim, é mais uma viagem de avião. Alguém que já foi preciso colocar coletes do avião, foi preciso descer máscaras de oxigênio e tal, né? Se alguém já chegou a esse ponto, eu nunca cheguei a esse ponto, mas a gente ouve aquilo lá e fala assim, não, isso aí não é para mim. Então ele explicando e tudo mais, e a gente só olhou, eu olhei aquilo e falei, vai ser mais uma viagem, beleza, né? E nós fomos, o primeiro dia, de um lado para o outro e tal, fomos mais avançando, e de repente veio uma tempestade realmente, amados. E aí, vento de um lado para o outro, em alguns momentos a água chegava a entrar, um pouco de água a entrar dentro daquele barco e tal. E aí a gente olhando, não, tá aí tudo bem, tá tranquilo. Mas quando ele falou assim, pessoal, vamos colocar os coletes. Aí eu falei, a coisa é séria. Quando ele falou, vamos colocar os coletes, aí eu pensei, gente, a coisa é séria realmente. A coisa realmente é séria. E aí tinha um que tinha mais medo. Ele ficou mais na parte mais de cima, assim. Acho que ele pensou, qualquer coisa eu pulo para dentro do rio. Seria uma besteira, porque aí que ia ser pior.
pior ainda. E a gente olhava aquele outro barco de lá, aquele outro barco, ele tinha mais estabilidade, mas mesmo assim estava balançando. E os de lá, depois eles disseram que olharam para nós e ficaram com muita pena de nós, compaixão de nós, porque o nosso barco realmente parecia que ia afundar. Mas eu olhei para tudo aquilo e eu falei assim, eu posso até morrer afogado aqui, mas eu estou cumprindo uma missão, né? Eu posso até afundar aqui ou acontecer alguma coisa, mas eu estou cumprindo uma missão. Mas realmente vem aquele medo, realmente. Ou imagina, então, você está viajando de avião, né? Tá tudo bem, tá tranquilo, né? Como eu estava ouvindo uma pessoa que também fez uma viagem, e ele disse o seguinte: quando você estiver viajando, que vier uma turbulência, você olha para a cara das aeromoças. Se a aeromoça estiver tranquila, né? Se estiver lá tranquilo e tal, né? Tá tudo bem. Mas se você perceber que a aeromoça está séria, né? E se ela sentar lá e se a aeromoça, às vezes, até pegar um terço e começar, você fala assim, com medo, realmente, não, realmente é para ter medo. Mas às vezes a gente passa por algumas experiências. Deus permite que nós venhamos passar por algumas experiências, para que a nossa fé venha a ser fortalecida. Deus às vezes permite que nós venhamos passar por algumas situações e pensar, eu estou na direção certa, ou então durante aquela turbulência e chegar a pensar, e se Jesus realmente permitir que eu parta agora para a eternidade, como vai ser? Aí nós precisamos ter convicção, será que eu estou preparado para encontrar com Ele? Então a palavra diz que os discípulos estavam apavorados. Eles estavam apavorados. Mas eu te pergunto, quem foi que colocou eles naquele barco? Quem colocou eles naquele barco? Jesus. Então, se Jesus colocou eles naquele barco, fique tranquilo, né? Eles deveriam ficar tranquilos, porque quem colocou eles no barco estaria cuidando. E quando colocou no barco, ele disse também, vocês vão atravessar. Ou seja, ele liberou uma palavra. Então, meus queridos, quando eu e você, nós somos direcionados pelo Senhor, nós devemos olhar para todas as circunstâncias, para as tempestades, chegar à seguinte conclusão: Deus está no controle de todas as coisas. Mas pastor, eu estou passando por uma tempestade. Passar por uma tempestade não quer dizer que você está em desobediência. Pastor, será que eu estou desobedecendo? Será que eu estou em pecado? Porque eu estou passando por uma tempestade. Nem sempre uma tempestade é sinal de que você está em desobediência, porque aqueles discípulos não estavam em desobediência. Eles estavam na direção certa, o Senhor havia colocado eles lá dentro. E o Senhor permitiu que eles passassem. Mas ao mesmo tempo, então alguém pode pensar, pastor, então eu estou muito bem na foto, porque eu estou vivendo um tempo de bonança. Está tudo tranquilo, está tudo calmo. Nem sempre aquela pessoa que está vivendo assim, um tempo de bonança, um tempo de tranquilidade, um tempo de paz, entre aspas, quer dizer que ele está em obediência a Deus. Não. Alguém chegou à seguinte conclusão, e uma conclusão errada, essa conclusão: não, eu vou fazer o seguinte, eu não vou orar muito, porque se eu orar muito, Satanás vai ficar furioso contra mim, ele vai vir, vai se levantar contra mim. Então fez um acordo com Satanás, então eu não oro muito e você não mexe muito comigo. Diga misericórdia, Jesus. Misericórdia. E eu ouvi de uma certa pessoa uma vez, a pessoa disse o seguinte: parece que aquela pessoa que agora está desviada, parece que está melhor quando estava na igreja. Parece que está mais feliz agora do que quando estava na igreja. É isso que Satanás faz realmente. É uma ilusão. É uma ilusão. Às vezes as pessoas olham e falam, parece que agora que está bem, mas na realidade não está bem, não tem paz. Não tem paz realmente no coração. E Deus, Ele pode até permitir que eu e você venha passar por uma tempestade, mas aqui dentro há uma verdadeira paz aqui dentro, uma paz de espírito, a seguinte certeza, a seguinte convicção: eu estou no caminho certo, Deus está me conduzindo, Ele me colocou neste barco, Ele permitiu que eu passasse por essa situação, é porque Ele vai estar me dando graça, vai estar me dando força. Então posso afirmar para você, o lugar mais seguro se chama obediência a Jesus.
Se você estiver obedecendo a Jesus, meu querido, fique tranquilo. Fique em paz. As adversidades, o sofrimento são algumas coisas que Deus permite que nós venhamos passar, porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Não quero dizer que você vai ficar procurando sofrimento, não. Não é isso. Deus às vezes permite que a gente venha passar por um sofrimento para gerar mais fé, gerar mais convicção, e em alguns momentos até mesmo para fazer uma correção de rota. No verso de número 24, enquanto os discípulos, volte os seus olhos aqui para o verso de número 24 desse texto. O texto diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nesse verso de número 4, ele estava lá sendo açoitados. Mas onde que Jesus estava? Jesus estava orando por eles. Jesus estava intercedendo por eles. Então a primeira coisa que eu aprendo, quero que você guarde no seu coração, grave no seu coração, é que Jesus conduz a sua vida. Levante a sua mão e diga junto comigo: Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus está conduzindo a minha vida. A segunda coisa está no verso de número 25 até o verso de número 29, 25 em diante diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficarem aterrados, ou seja, com medo, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, eles gritaram. Mas Jesus, tomado de medo, eles então gritaram, até o verso número 29, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo. Digo, uau! Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. A segunda coisa que eu posso tirar de lição desse texto: Jesus sempre vem até nós nas nossas dificuldades. Ele pode até colocar você num barco e permitir que eu e você nós venhamos passar por algumas tempestades. Mas se você clamar por Ele, como fez Pedro, ele clamou por Ele. Jesus veio. Todas as vezes que eu e você, nós clamarmos por Ele, Ele vem ao nosso encontro. Ele permite que eu e você, nós venhamos passar. Jesus em nenhum momento disse que você não passaria por dificuldades. O próprio Jesus, ele diz: tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então Jesus disse que eu e você passaríamos por algumas provações, por algumas dificuldades. A gente passa por algumas provações, e nós vimos o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso de número 8, diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Amados, preste atenção nesse texto aqui, nessa segunda parte desse texto. Foi acima das nossas forças. Paulo estava dizendo: gente, nós passamos por uma provação tão grande que foi acima das nossas forças. Você já teve essa sensação de chegar e falar assim: Senhor, eu não dou conta, eu não vou conseguir, está acima das minhas forças. Senhor, eu não estou suportando tudo isso. E o texto diz: a ponto de desesperarmos até da própria vida. Só que Paulo não desistiu. Bata no peito e fala: eu não vou desistir, eu vou prosseguir para o alvo, mesmo que eu esteja passando por dor, mesmo que eu esteja passando por tribulação, por provações, mesmo que às vezes eu sinto que eu não tenho força, mas eu vou buscar no Senhor, eu vou recorrer no Senhor. Diga: eu recorro no Senhor, eu corro para o Senhor, a minha esperança está no Senhor. O Senhor disse que nós não passaríamos, Ele não disse que nós não passaríamos por provações.
Isaías 43, o texto diz: quando passares pelas águas. Ele estava dizendo, vocês vão passar por provações. Quando passares pelas águas, aí vem uma promessa: eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então Deus não estava dizendo que você não passaria. Qual é a promessa dele aqui? A promessa dele é que ele estaria comigo. Ele permitiria que eu passasse, mas eu não estaria sozinho. É que às vezes a gente olha e fala assim: ah, Senhor, parece que só eu que estou passando por tudo isso. Parece que é só eu que passo por provação. Parece que é só eu que sofro com os meus filhos, não é? Senhor, por que eu? Porque eu, Senhor, parece que o filho do vizinho é melhor, não é isso? Aquela sensação para quem é mãe, para quem é pai aqui, olha e fala: não, mas parece que o filho do vizinho é melhor do que o meu. Às vezes a gente tem aquela sensação assim, parece que é só eu que passo por essa provação, ou só eu que passo por essa tentação. O Senhor permite que nós venhamos passar por algumas situações, mas Ele está dizendo, você não está sozinho. Os discípulos estavam passando por uma tempestade, e eu te pergunto, quem foi que colocou eles nesse barco, meus queridos? Quem foi que colocou ele nesse barco? Jesus. E se Jesus colocou no barco, o que acontece? Ele estaria cuidando. Ele estaria cuidando. Então Jesus, ele vem caminhando sobre as águas. Ele vem caminhando sobre as águas. Talvez você já tenha ouvido isso, mas por que Jesus veio caminhando sobre as águas? Jesus poderia aparecer assim, ele sair de lá, de onde ele estava, porque ele tinha poder. Se ele tinha poder para caminhar sobre as águas, ele tinha poder para sair imediatamente, assim, num passo assim, sair lá da praia e de repente aparecer lá dentro do barco. Sim ou não, amados? Poderia fazer isso? Sim ou não? Mas ele fez o quê? Ele veio caminhando sobre as águas. Por que Jesus veio caminhando sobre as águas? Porque os discípulos estavam com medo da tempestade, porque os discípulos estavam com medo das águas. Então ele vem caminhando sobre as águas, ele estava dizendo, aquilo que você tem medo, está tudo debaixo aqui dos meus pés, eu estou dominando tudo isso. Não precisa ter medo. É vento forte, são as águas. Eu estou com medo de morrer afogado. Jesus estava dizendo, todos esses medos estão debaixo aqui dos meus pés. Todos os meus medos também estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus poderia chegar e falar assim, eu vou tirar esse medo. Olhar para o Cleiton e falar, Cleitão, eu vou tirar esse medo. Pá! E tirar. Seria bom se ele chegasse para você e tirasse. Qual é a tentação? Eu vou chegar e tirar. Qual é a sua provação? Eu vou chegar e tirar. Não, Jesus não faz isso. Ele vai chegar para mim, para você e vai falar assim, quais são os seus medos? Quais são as suas provações? Olhe para mim, tudo isso, todos os seus medos, todas as suas provações estão debaixo dos meus pés. Eu faço caminhar, eu caminho sobre tudo isso. Por isso que quando Pedro olhou e viu Jesus caminhando sobre as águas, Pedro viu e ficou assustado, e aí Pedro foi e falou assim, olha, permita que eu vá ao encontro de ti, Jesus, e Jesus permitiu. Então quando ele colocou os pés ali sobre as águas, que ele estava focado em Jesus, ele estava caminhando sobre os medos, ele estava caminhando ali sobre os seus fracassos também. Então Jesus, às vezes, ele permite que nós venhamos passar por tudo isso, mas para que nós venhamos olhar para Ele, porque se nós estivermos olhando para Ele, nós vamos caminhar por cima de todos os medos, por cima de todas as tentações, por cima de todas as provações. Jesus veio de um jeito que ninguém imaginava. Digo, uau! Às vezes não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você quer. Enquanto eu estava orando aqui pelo Helder, pela Adassa Cristina, Deus estava ministrando o meu coração. Se fosse do jeito que eu e a pastora não, tivéssemos sonhado e queríamos, nós não teríamos muitas coisas de mim e da pastora, eu não teria passado com a Adassa Cristina. Mas Deus permitiu, porque Ele estava dizendo, é do jeito que eu quero e não do jeito que vocês querem.
Eu vou até permitir que ela saia, mas ela vai voltar muito mais forte. Ela vai voltar com muito mais experiência, porque através dela eu vou ajudar muitas outras pessoas. Você pode dizer glória a Deus? Mas não era do jeito que eu imaginava. Nem sempre é do jeito que você imagina. Às vezes eu olho também para a igreja Vida Plena e falo, Jesus, não é isso que eu estava imaginando, não. Se eu fosse olhar para a igreja Vida Plena de 5 anos atrás, eu imaginava muito diferente. Mas eu posso olhar e falar, Jesus está no controle de todas as coisas. Ele não vai me deixar num barco furado de forma alguma. Ele está conduzindo e Ele está agindo e Ele está fazendo do jeito dele, não do meu jeito. Bata no peito e fala, Jesus tem liberdade de fazer do seu jeito, não do meu jeito. Então Jesus chega para os discípulos e disse, tem de bom ânimo, ou seja, calma, não tenham medo. Calma, fique tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas. E para nós encerrarmos, já quiser posicionar aqui o pessoal do louvor, para nós estarmos encerrando, a terceira coisa que eu aprendo, que eu e você podemos aprender com esse texto: Jesus não despreza as orações de gente fracassada. Jesus não despreza a oração de gente fracassada. Pedro fracassou. Pedro fracassou quando ele caminhou sobre as águas e começou a afundar. Mas Pedro chegou, veja o verso de número 30, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então Pedro, quando estava afundando, talvez ali fracassado, afundando, ele olhou para Jesus e disse, salva-me, Senhor. Ele gritou, socorro! Salva-me, Senhor. Ele gritou, o texto diz, gritou, salva-me, Senhor. Meus queridos, esses são dias de nós chegarmos para o Senhor e falar, Senhor, mesmo que eu tenha fracassado, mesmo que eu tenha afundado nesta e nessa situação, mas eu levanto a minha mão para o Senhor e eu digo, Senhor, socorre-me, salva-me, Senhor. Senhor, eu fracassei, Senhor, eu tive medo, Senhor, eu retrocedi, mas eu clamo por Ti, salva-me, Senhor. E prontamente, o verso de número 31 diz, prontamente, diga comigo, Jesus está pronto para ouvir o meu clamor, a minha oração, mas você precisa chegar para Ele e clamar, desesperadamente. Pedro poderia olhar ali para o seu fracasso e morrer ali afogado. Talvez Pedro olhar ali e olhar para os seus colegas, os discípulos, imagina que Jesus está aqui, e ele estava indo. Pedro poderia perceber que ele estava afundando, e ele olhar para a água e afundar mais ainda, e olhar para os discípulos, para os seus colegas, ver João, Tomé, Tiago, Bartolomeu, e quem sabe eles estavam fazendo assim, afundou. Pedro ele não olhou para trás, mas Pedro ele olhou para frente, mesmo afundando, mesmo reconhecendo os seus fracassos. Pedro olhou para frente. O texto diz que ele gritou, salve, Senhor. Palavra fantástica. Ele disse salva, porque ele não queria morrer. E ele ainda diz, Senhor, de igual. Ele reconheceu o senhorio de Cristo, homem, e trouxe de volta. Qual é o seu fracasso? Onde você tem fracassado? Qual é o seu medo? Vão sentir prazer no fracasso? Clame por ele, olhe para frente, não olhe para trás, olhe para frente. Foque nele, corra para ele. Eu tenho uma boa notícia.
para você nesta noite. Gostaria de encerrar com uma boa notícia. A boa notícia não é sobre o seu fracasso. Não é sobre o seu fracasso. Mas a boa notícia é que se eu e você clamar por Jesus, Ele vem a mim e a você, mesmo fracassado. Mesmo fracassado. Então imagina ali os discípulos, os amigos ali de Pedro, vendo ele ali naquela situação, talvez ali zombando, criticando dele. Daí Jesus pega ele pela mão, e aí você imagina aquela cena assim, Jesus pegando Pedro pela mão, talvez ali abraçado e entrando junto ali com Pedro, e aí Pedro todo repolhudo, fala assim: o meu Jesus me salvou, Ele me salvou. Jesus salva, Jesus socorre. Quando começou a afundar, Pedro clamou: Jesus, me escuta. Jesus, Ele está aqui e Ele te ouve. Por isso que em 1 de Pedro, no capítulo 3, verso de número 12, mais à frente, agora Pedro escrevendo as cartas dele à igreja, veja agora um Pedro totalmente transformado, veja agora um Pedro cheio do Espírito Santo. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, verso de número 12, eu queria que você se colocasse de pé para nós lermos juntos esse texto, a primeira parte. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Diga comigo: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Diga comigo: os ouvidos do Senhor estão abertos às minhas súplicas. Levante a sua mão, feche os seus olhos. Quero orar por você.